Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. E hoje eu consegui colocar aqui a oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Então nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, pedindo para que Nossa Senhora nos ilumine e nos conceda sabedoria e discernimento diante, desse estudo que nós estamos fazendo, e dando continuidade à leitura do livro escrito pelo Taylor Marshall, A Trama para Destruir a Igreja Católica a Partir de Dentro. Então vamos iniciar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo que é justo todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo, e aqui meu nome é Andréia. Bem-vindo ao meu canal, e eu peço para que você curta e compartilhe esse estudo. Se inscreva aqui no meu canal, ative lá o sininho, olha a ladainha do youtuber que todo youtuber faz. Eu acho que eu vou virar uma boa youtuber, né, gente? O que vocês sabem? Fala. Bom, então continuando. Se inscreva, porque quando eu colocar mais um capítulo lido, vocês já vão receber automaticamente o sinal do YouTube, né? Falando que no Clube do Livro São Paulo Apóstolo tem mais um vídeo. E aí eu quero também pedir para você, compartilhe com as pessoas que não têm condições de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Hoje nós estamos realmente numa batalha que nós precisamos esclarecer o maior número de pessoas possíveis. E você que está aí ouvindo a leitura, e agora eu estou projetando em tela, tem como até vocês fazerem recortes e ler aquilo ali, meditar, E eu coloquei também em PDF lá no grupo do WhatsApp do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Então, para aqueles que não têm, entre em contato comigo, que aí eu vou enviar, entendeu? Via WhatsApp. Manda mensagem para mim, vocês que já fazem parte do Clube do Livro e às vezes entrou posteriormente a data que eu coloquei, só me avise lá no grupo. Olha, Andréia, coloca aqui de novo o livro. E aí eu vou colocar, tá? E eu disponibilizei também o livro, O Caminho Sinodal, a Caixa de Pandora. Eu não sei quem é que está lendo, mas eu aconselho muito fazer a leitura das 100 perguntas e 100 respostas, levantada por 2 pesquisadores que aprofundaram justamente os documentos que estão sendo conversados. Eles falam que é um diálogo, estão sendo dialogados lá nas mesas redondas esse mês no Caminho Sinodal. A gente precisa rezar muito pela igreja, porque eu vou lhe ser sincera a todos vocês que estão me ouvindo aqui do Clube do Livro, coisa boa não vai sair de lá. E o que é mais preocupante é saber que o fiel, ele está tendo cada vez mais força em cima de um sacerdote. Antigamente, nós respeitávamos o sacerdote de uma tal forma que ele falava, a água parava. Ele realmente é o porta-voz de Deus, era o porta-voz de Deus. Hoje os sacerdotes estão praticamente quase todos submissos aos fiéis. A exemplo, eu vou colocar aqui uma coisa básica
na igreja, a questão da liturgia. Eles vão enfiando coisas que o sacerdote, se falar que está errado, ele é metralhado praticamente dentro da sua paróquia. Por mais que ele fale que a missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma incruenta, por mais que ele ensine como que se comporta numa santa missa, por mais que ele ensine o modo de vestir a ir uma santa missa, por mais que ele fale que precisa, para receber a Eucaristia, tem que ter confessado recentemente, não pode estar vivendo uma vida ilícita, não pode estar em estado de pecado mortal, tem que estar bem vestido. Por mais que ele fale isso, o fiel vai contra. E aí, por mais que o sacerdote queira celebrar a missa de forma liturgicamente correta, ele não consegue. Porque os fiéis já têm o poder. Isso daí já está vindo há muito tempo. O fiel, ele faz o que ele quer lá no presbitério. Ele anda lá no presbitério. Fazem homenagens, coloca todas aquelas coisas, né, e vai enfiando. Então, assim, para a gente entender como que chegou a isso, tá aí. O livro tá aqui, né? Coloquei aqui a capinha, essa capinha aqui, do Taylor Marshall, escrito por ele, através de uma pesquisa, e ele realmente é muito minucioso com datas, né? Infiltrados a trama para destruir a Igreja Católica. Aqui ele não coloca... ele coloca a parte da Revolução Francesa, que ele crê que foi coisa de 70 anos antes, a partir da Revolução Francesa. Ele cita, né, uns pedaços da Revolução Francesa, justamente lá no início. Para quem não ouviu a leitura, aconselho a voltar lá, ouvir o prefácio, primeiro, segundo, terceiro capítulo, que é bem ali no início, que o Taylor Marshall cita a questão da Revolução Francesa, né, a partir daí que começou, né, a infiltração. Mas eu digo que isso foi muito antes, né? Então, continuando, vou projetar aqui na tela, nós vamos ler, deixa eu colocar aqui agora, mas é o capítulo número 13. Nós vamos ler. Tararam, tararam, tararam. Ele não é grande, pessoal. Ele é até aqui. Então vamos lá. A lamentável doença de Pio XII, 3 criptomodernistas. Vamos lá. É difícil entender por que o Papa Pio XII se enfraqueceu em seus últimos anos e como foi ele ostensivamente manipulado por pessoas como o padre Bugnini. Seus amigos e conhecidos notaram uma mudança drástica em sua personalidade a partir de 1954, quando o Papa padeceu de um caso sério de gastrite. Fotos mostram que o Papa Pio XII se agradava profundamente da cerimônia do rito romano e da pompa e glória das liturgias papais. Meus caros, eu não sei vocês, mas assim, até hoje eu realmente acho belíssimo. Por mais que a missa celebrada em Roma seja no Novus Ordo, que é o que eles chamam agora, né, Novus Ordo, mas é belíssima. As músicas são realmente litúrgicas, gregorianas. Percebe-se que algumas partes da Santa Missa eles rezam latim. Não tem como não se apaixonar
pelas liturgias papais, as que são celebradas lá em Roma. E eu não sei por que virou tanta coisa aqui, né, no Ocidente. É uma calamidade. Continuando. Ele é frequentemente retratado com seus braços estendidos e o queixo erguido para cima. Talvez as mais gloriosas representações do papado na história humana sejam as fotos de Pio XII. Ou seja, a paixão dele por celebrar a missa realmente no rito romano. Hoje se chama, né, não é Novus Ordo, que é a chamada missa extraordinária, né? Ventus Ordo. E aí o que acontece? É belíssimo, né? Quando você vê realmente quando o sacerdote, quem já foi numa missa, né, celebrada do modo antigo, percebe-se nitidamente que ali é Jesus. A missa celebrada no rito antigo, você enxerga o Cristo com muito mais facilidade, né? Com muito mais clareza. Continuando. Entretanto, a partir de sua extrema doença em 1954, o Papa se afastou do cerimonial da Igreja Católica. Diferentemente de sua versão mais jovem, como núncio na Alemanha, e como um jovem Papa, ele se tornou relutante nas tomadas de decisões. Talvez por causa da sua saúde frágil. Ele também evitou liturgias longas e responsabilidades papais. De 1955 a 1958, o Papa sucumbiu em terrores noturnos e alucinações, e parece ter se resignado à morte. Com o início da doença, o Papa Pio XII, em 17 de maio de 1955, enviou seu homem de confiança, cardeal Ottaviani, líder do Santo Ofício do Vaticano, para interrogar a irmã Lúcia a respeito dos conteúdos selados do Terceiro Segredo de Fátima. Como resultado na entrevista de Ottaviani com Lúcia, a Santa Sé pediu ao bispo de Lúcia que transferisse o Terceiro Segredo, ainda selado em um envelope, para o Vaticano em abril de 1957. Pouco antes de enviar o Terceiro Segredo ao Vaticano, o bispo João Venâncio pôs um envelope selado a uma luz de uma lâmpada. Ele notou que esse envelope continha um pedaço de papel com 25 linhas de texto, escrito com 3/4 de centímetro de margem em ambos os lados. Quando o Terceiro Segredo veio ao Vaticano, ele foi colocado em um cofre nos apartamentos papais, como mostrado em uma fotografia na revista Paris Match. Pio XII, como bom e obediente Papa, não abriu o envelope selado, mas deixou claro na sua inscrição sobre o envelope que ele deveria ser aberto em 1960. Enquanto isso, 3 clérigos exerciam imensa influência sobre o moribundo Pio XII: Buguigny, Montini e o jesuíta alemão Augustin Bea. Esses 3 criptomodernistas usaram os 3 anos finais do pontificado para elaborar sua trama para um novo estilo de Papa, um novo concílio e uma nova liturgia. Pio XII não havia designado um cardeal secretário de Estado. Ele inovou ao bifurcar o ofício de secretário de Estado, designando Montini, futuro Papa Paulo VI, como seu secretário de Assuntos Interiores na cidade do Vaticano, e o cardeal Domenico Tardini como seu secretário de Assuntos Exteriores. De fato, foi Montini que governou a Santa Sé e o papado de 1955 até a morte de Pio XII em 1958. Por exemplo,
Montini deixou o desgraçado médico papal entrar no apartamento do Papa e fotografar o moribundo Pio XII. Fotos que ele vendeu aos jornais por lucro. Montini tinha um lado negro, como evidenciado por sua amizade com Saul Alinsky. No final da primavera de 1958, meses antes da morte de Pio XII, em 9 de outubro de 1958, para ser mais exato, né? Montini se encontrou 3 vezes com o esquerdista judeu estadunidense e infiltrado de Chicago, Alinsky, por arranjo do filósofo francês Jacques Maritain. Maritain era um pseudo-tomista que escrevera o livro modernista Humanismo Integral em 1935. Nesse livro, Maritain propunha uma nova forma de cristandade, enraizada em seu pluralismo filosófico, político e religioso. Em suma, era um protótipo dos ideais e objetivos do Vaticano II. A propósito, Maritain foi o ghostwriter do credo do povo de Deus, solenemente proclamado pelo Papa Paulo VI em 30 de junho de 1968. Só para comentar aqui, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar realmente de Saul Alinsky. Saul Alinsky, ele escreveu um livro, inclusive vai falar até aqui, em que ele faz uma dedicatória a Lúcifer. Ele dedica o livro a Lúcifer. Ele era totalmente satanista. E aí, assim, uma das coisas que mais chama a atenção é ver, né, que um cardeal, ele se envolve com um tipo de pessoas, né, com pessoas, né, como este, como Saul Alinsky, né. Eu tô olhando aqui, que eu quero só ver um negócio bem aqui, ó. Quando ele fala, uma vez eu comentei até com uma pessoa, já comentei até com a minha irmã também, que o próprio credo também ele foi mudado. A gente tem realmente essa concepção, né? A profissão de fé ela foi mudada. Eles vêm mudando a liturgia, as orações, gradativamente. E nós, católicos, fiéis, a gente foi recebendo isso de um modo muito natural. Ontem, eu comentei até com uma pessoa, com um rapaz, que o que eles fizeram conosco? Eles fizeram conosco a mesma coisa que se faz com o sapo. Vocês já viram a história do sapo na água quente e o sapo que coloca numa água que você coloca no fogo e ela vai esquentando devagar? Se você pegar um sapo e jogar numa água quente diretamente, ele vai saltar dali. Ele não vai ficar. Ele vai sair queimado, tudo, mas ele não fica ali, ele salta. Agora, se você colocar, isso daí já é uma experiência comprovada. Se você colocar o sapo em uma água e colocar no fogo, e aquela água for esquentando gradativamente, ele vai morrer que nem vai ver. E o que aconteceu conosco dentro da igreja, com essa situação de infiltração e que as coisas foram andando gradativamente, nós fomos colocados numa panela e sendo cozinhados lentamente. Só que esse cozido está relacionado com a nossa alma. Literalmente, eles querem matar a nossa alma, assassinar a nossa alma, mandar a nossa alma para os quintos dos infernos. E o povo não consegue enxergar porque está ali naquela bolha, está naquela panela, cozinhando.
lentamente. E aí eu fui pesquisar a respeito, né, quando ele fala do novo credo do povo de Deus. Então tem um documento que foi escrito até o Paulo VI assinou, solene profissão de fé na conclusão do Ano da Fé, proclamado por ocasião do 109º centenário do martírio do... Aqui tá... Não é 109º. Mas é solene conclusão, proclamado por ocasião do centenário, isso aqui não está fora, do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma. E aí, tá aqui, ó, Credo do Povo de Deus, Praça de São Pedro, domingo, 30 de junho de 1968. E aí ele vai discorrer, né, tudo, né, veneráveis irmãos diletos, filhos, encerramos com essa liturgia solene, tanta celebração do centenário do martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, com este ano que denominamos Ano de Fé. E aí eles alteram o credo. Olha aqui, tem um documento na igreja. Está lá no site do Vaticano, para quem quiser pesquisar e ler. Tá aqui. Entendeu? E aí eles mudam. Tem uma coisa que até o credo niceno-constantinopolitano, né? Eles mudaram depois disso. Várias pessoas já tinham me falado que a missa, o rito romano, como era o celebrado, que Pio XII celebrava, com João 23 já não era a mesma. Eles já tinham alterado. Então o Concílio do Vaticano ele só veio realmente para, como se fala, ratificar essas alterações. Eles já mudaram. Não foi mudado no Concílio do Vaticano II, já foi mudado antes. E aí eles só ratificaram através de documentos. Essa situação aqui da mudança do credo já foi modificado justamente, né, como vocês veem lá no livro, né, já com Pio XII moribundo, já prestes a morrer. Então eles já começaram a mexer, entendeu, dentro da liturgia, dentro das orações, modificando, entendeu, totalmente o rito. Então isso é muito sério. E aí você vê, assim, eu vejo muitas pessoas elogiando o novo missal. E aqui na paróquia já está sendo celebrada a missa com o novo missal. Tem uma coisa positiva que o povo não fala. Por quê? Algumas coisas realmente ligadas às orações, o povo ficou tão concentrado, porque quando o padre falou, né, que já estava sendo celebrada no novo missal, né, e aí, assim, tem algumas orações que no final é por todos os séculos dos séculos, né, a questão realmente, né, do amor à Eucaristia, ali naquele momento da transubstanciação, né, então, assim, nas duas missas que eu fui, que já está com o novo missal, silêncio total. O povo extremamente calado. E eu achei tão bom, porque você consegue rezar também junto com o sacerdote, né? Porque o que a gente tem que fazer? As nossas orações. A participação ativa do fiel na Santa Missa é com as nossas orações. Porque o sacerdote, o que ele faz? Ele é o intermediador. Ele pega as nossas orações e leva-as a Deus, né? Principalmente agora essa semana, que está usando o turíbulo, incenso, né? Então, o que é o significado do incenso? É pegar tudo aquilo ali, as nossas orações, e levar a Deus, né? Vai subindo. E a gente vê naquele filme de Santa Catalina, Milagre da Santa Missa.
que o anjo fala para todos os que estavam com problema, pede, reza, né? Ele fala, pede, agora é o momento de você pedir, reza. As pessoas não fazem mais isso. Elas acham que vão lá, colocam a intenção da Santa Missa, senta lá e fica como se comportasse como um mero telespectador, né? E aí, assim, e eu pesquisando aqui a respeito do credo do povo de Deus, tá aqui, para quem quiser ver. Então, ele vai detalhando e ele muda. E uma coisa que fala também, que já veio, né, transcorrer nessa mudança que a gente reza, né, no credo, que fala, né, que Nosso Senhor desceu à mansão dos mortos. Nosso Senhor ele desceu, foi nos infernos, foi no Sheol, né, e tem o Sheol na Bíblia. Está escrito lá no Antigo Testamento. Lá eles falam do Sheol. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi lá e tirou Adão de lá. E ele tirou as pessoas de lá, porque até então não existia purgatório. Até então não existia purgatório. Né? O purgatório é uma graça concedida ao pedido dos santos. Né? E aí, Nosso Senhor foi buscar literalmente eles estavam lá no Sheol. E a gente percebe que como o inferno é dividido, quando a gente lê a Divina Comédia, Dante, ele relata realmente eu falo escadas, né? As escadas dos quintos dos infernos. Então tem aqueles, né, que chegaram naquele momento e vai descendo. Então, eles mudaram muita coisa. E preparem-se. Se for o que Nossa Senhora tem deixado nas mensagens ao vidente lá na Bahia, vai mudar mais coisa também na profissão de fé. Outro dia eu vi uma protestante, ela fazendo a profissão de fé. Ela só não fala que crê na Igreja Católica, ela só fala que crê na igreja. Creio na Igreja Santa, e ela não fala católica. Então, me expliquem isso. Continuando. Em meados de 1940, Jacques Maritain se tornou amigo, colaborador de Saul Alinsky. Alinsky trabalhava como organizador comunitário moderadamente socialista em Chicago desde os anos de 1940 e tinha assumido como objetivo estabelecer frentes de justiça social com os clérigos protestante e católico. Desonestamente, Maritain canonizou o agnóstico Alinsky como um tomista prático. Infelizmente, ele também incentivou Alinsky a publicar seu infame manifesto de infiltração, Regras para Radicais, que foi dedicado o primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o establishment e o fez tão efetivamente que, ao final, ganhou seu próprio reino, Lúcifer. Eis o tomista prático. O livro, posteriormente, se tornou o Manual dos Organizadores Comunitários de Chicago, especialmente para o futuro presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Gente, aqui eu vou falar um negócio para vocês. O Alinsky, ele, inclusive eu já vi várias coisas a respeito dele, realmente, né, com relação voltada ao satanismo. Como que você coloca uma pessoa dessa dentro da igreja e que tenha poder?
Aí tem uma coisa que eu vou comentar aqui para vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando, o Bernardo Kirchner, que ele está fazendo toda uma análise do caminho sinodal. E são 3 encontros chamados A Caixa de Pandora. Ele já fez um na segunda-feira, fez um outro que eu não assisti ainda, né? O de segunda-feira eu já assisti. E mesmo antes de assistir, eu li a metade, eu não terminei ainda, ele está aqui. O Caminho Sinodal, A Caixa de Pandora. Eu li a metade dele. Mas até onde eu li, o que eles estão pretendendo fazer? E é uma coisa que eu já vi várias vezes o Papa Francisco falar a respeito do clericalismo, né? Que precisa acabar com esse clericalismo, né? Então, assim, e até mesmo de alguns bispos. Unidade na diversidade. E eu já participei uma vez da reunião do CPP diocesano. E eu já havia comentado, até com a minha irmã, a gente comentando que, porque no livro eles falam que eles vão mudar o formato da igreja, eles querem inverter a pirâmide, porque até então é Deus, o Papa, cardeais, bispos, sacerdotes. Essa é a pirâmide hierárquica da igreja. Sempre foi assim, né? E aí, eles querem inverter a pirâmide. E eles querem fazer ela na forma horizontal. Ou seja, colocar o fiel com poder hierárquico igualmente a um bispo, cardeal, até mesmo o Papa. Ou seja, o fiel falou, água parou. Mas o que aconteceu aqui? Eu pergunto para vocês com relação a Jacques Maritain. Por isso que o professor Olavo de Carvalho, ele fala com tanta raiva de Jacques Maritain. Não sei se vocês já ouviram ele falar dos filósofos, né, pseudo-filósofos modernistas que realmente estavam influenciando a igreja católica. E aí você vê, entendeu, como que um satanista como Alinsky consegue, entendeu, ganhar a amizade de um futuro Papa, que é o Montini, que depois se tornou Papa Paulo VI. Se agora, nesse caminho sinodal, a hierarquia vai se igualar, vai ficar na horizontal, eu como fiel, eu vou pseudo, né? Porque no fritar dos ovos, a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Vai ter aquelas pessoas, entendeu, mais forte, com maior influência, que realmente... aí eu entro justamente na mensagem de Nossa Senhora deixada pelo vidente com relação que ela fala que a chave vai ser partilhada. Que chave? Deus, ele não entregou a chave para São Pedro? O que ele ligar na terra será desligado no céu. O que ele desligar na terra será desligado no céu. Eles simplesmente vão quebrar essa chave. É caos. É confusão total na igreja. É caos, caos, caos. Estão buscando realmente o caos doutrinal, que já iniciou antes do Concílio do Vaticano II. Já nessa fase, a partir de 1954 e 58, com a situação da doença de Pio XII. Ele não tinha condições nem de raciocinar para realmente colocar pessoas que pudessem, porque a gente sabe que um Papa, ele consegue, né, influenciar a colocar o seu sucessor posteriormente após a morte, igual São João Paulo II fez com Bento XVI. Né? Bento XVI, ele teve uma reviravolta tremenda na vida dele de conversão, de um padre modernista para um Papa católico, porque ficam se rotulando
Aí vem com o rótulo de conservador, de tradicionalista, e eles já estão rotulando, né? Os já estão chamando nós de radicais. Radicais tradicionalistas, já está saindo na mídia, né? Radicais tradicionalistas, entendeu? Então, assim, mas São João Paulo II conseguiu fazer isso daí e Bento XVI veio. E eu creio que foi a porta, a retirada das escamas dos olhos, né? O efatá para abrir os ouvidos. E Bento XVI fez isso com seus escritos, né? De um sacerdote modernista para um papa católico. E aí, se isso realmente acontecer, que igual Bernardo Kirchner ele fala, a questão de ordenação de mulher, de homens casados, de padres poder casar, porque a gente já está vendo tanta coisa aí dentro da igreja, que isso já está acontecendo já tem muito tempo, isso daí é o de menos. A questão é você pegar realmente um fiel do porte de novo, se vier tipo assim, mais outro Maritã, mais 2 Alinsky, mais não sei, entendeu? Imagina o que vai virar a igreja partilhando toda essa hierarquia comunitária, que eu digo que é uma hierarquia comunitária. Vai virar, entendeu? Como é que fala? Um condomínio. Um condomínio dentro da igreja. Todos vão ter poder de decisão. Eu dou a Eucaristia para homem casado, aí o outro vai lá, não vai dar, e vai ser condenado. Aí é isso que é essa confusão na igreja que me preocupa. E lendo esse livro do Taylor Marshall, Infiltrados, as coisas vão ficando mais claras para o que o Bernardo Kirchner está falando e para o que eu estou lendo justamente nesse livro do Caminho Sinodal, A Caixa de Pandora. Confusão total. Continuando. A tese de Alinsky é que um nobre fim aprendido sempre justifica os meios. Não importam quão vicioso ou pernicioso o meio possa ser. Maritain celebrou o Regras para Radicais, é o nome do livro, como um livro admiravelmente livre, absolutamente destemido, radicalmente revolucionário e recebeu direitos exclusivos para a tradução ao francês. A respeito de sua admiração por Saul Alinsky, Maritain escreveu: eu vejo no mundo ocidental não mais do que 3 revolucionários dignos do nome. Eduardo Frei, no Chile, Saul Alinsky, nos Estados Unidos da América, e eu mesmo na França, que vale o menos, pois o meu chamado como filósofo obliterou minhas possibilidades como agitador. Humilde ele, né, o Maritain? Nossa, de uma extrema humildade. Saul Alinsky, que é um grande amigo meu, é um corajoso e admiravelmente leal organizador de comunidades do povo e um líder antirracista, cujos métodos são tão efetivos quanto não ortodoxos. Mas não é à toa que o Obama lá virou presidente dos Estados Unidos, né? E por 2 vezes consecutivas com o seu esposo lá. Continuando. Maritain amava Alinsky como professor de Montaigne. Ele desejava que o futuro Papa se encontrasse com um agitador estadunidense. Antes do mesmo encontro entre Alinsky e Montaigne em 1958, Maritain escreveu para aquele, assegurando-lhe o entusiasmo de Montaigne. O novo cardeal estava lendo os livros de Saul e deve contactá-lo em breve. Por que estaria o cardeal Montaigne de Milão estudando os livros de um agnóstico judeu estadunidense? Montaigne tinha algum interesse nos princípios da infiltração e revolução organizadas, pois ele quis se encontrar pessoalmente com Alinsky. Sabemos que pelo menos 3 encontros pessoais aconteceram entre os dois.
Por quê? Alinsky diz em uma carta a Maritain datada de 20 de junho de 1958. Eu tive 3 encontros maravilhosos com Montini e tenho certeza de que você ouviu falar dele desde então. Não sabemos o que foi discutido nesses encontros, mas a admiração entre os dois homens era mútua. Naquele mesmo ano, após a morte de Pio XII, Alinsky escreveu a um amigo o seguinte: não, eu não sei quem será o próximo Papa, mas se for Montini, as bebidas serão por minha conta pelos anos por vir. Em outras palavras, o autor das regras para radicais não podia imaginar nenhum melhor Papa radical do que Montini. Mas Montini não era o único cardeal radical minando os dias finais do debilitado Papa Pio XII. Desde 1946, o Papa Pio XII estava sob influência do seu confessor, o diretor espiritual escolhido, o cardeal Augustin Bea, que após a morte de Pio XII, escolheu como seu secretário pessoal o jovem padre irlandês Malach Martin, prior da Companhia de Jesus. Antes de Bea, o confessor do Papa Pio XII fora o robusto teólogo tomista Michel-Louis Erard de Lauriez, que ajudava a escrever o decreto dogmático de 1950 sobre a assunção física da Virgem Maria. Por alguma razão, Pio XII dispensou seu confiado Gerard Les Lauriez e começou a se confessar ao cardeal jesuíta Bea e a receber direção espiritual dele. O cardeal Bea revelar-se-ia modernista. Ele abertamente lutara contra a imposição do juramento antimodernista ao clero no Vaticano II. Ele amava o novo ecumenismo e trabalhou com excessiva determinação para apaziguar os rabinos e intelectuais judeus e para remover do ensino e da liturgia católicos qualquer coisa que eles considerassem antissemítica. Mais tarde, ele iria propor o Concílio do Vaticano II, Nostra Aetate, o controverso documento sobre o novo ecumenismo. Para tanto, essa questão do antissemitismo, antissemítica, até então antes se rezava pela conversão dos judeus. E hoje já não se reza mais. Todo mundo esqueceu de pedir a conversão dos judeus. Continuando. Bea também defendeu as mudanças litúrgicas radicais sugeridas por Burguigny. De fato, Bea havia produzido o novo saltério de Bea, baseado nos salmos hebreus, que iria efetivamente destruir o canto gregoriano, baseado no saltério latino tradicional, derivado da Septuaginta grega. Gente, foi aqui que entrou o uso de instrumentos, outros instrumentos na liturgia. Foi a partir dessa mudança. E aí entrou o violão, e depois eu fui, vendo as aulas do professor Evandro Pontes, que ele fala que que o violão, instrumentos de corda, eram usados pelos ciganos, Então são os ciganos que usam realmente instrumentos de corda. Na realidade, um instrumento realmente oficial para o canto gregoriano é o órgão. É por isso que quando a gente vai naquelas imensas igrejas, eu fui em uma, eu tive a oportunidade de conhecer, em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre tem uma igreja, ela é muito bonita, feito realmente no estilo antigo, e entrando assim do seu lado esquerdo, você olha, tem aquele instrumento enorme lá, aquela coisa, e eu olhei e falei assim, mas o que é isso, esse monte de cano? E aí eu fui olhar, chegar perto, eu vi que era um órgão, aqueles vários canos, que eu acho que assim, se apertar aquela tecla, tem bum, deve ser a coisa mais linda, tocar aquele instrumento, que ecoa, a música e, Então, assim, realmente, o instrumento oficial era o órgão, de tubos.
Hoje a gente já tem os órgãos eletrônicos, né, que você muda lá e aí assim se assemelha, mas foi nessa mudança aí que foi introduzido realmente outros instrumentos. E aí hoje a gente vê bateria, pandeiro, vê um monte de coisa dentro da liturgia, né, se deixar na Santa Missa. É para acabar com o Piquet de Goiás, meu Deus. Então vamos lá. Tá terminando, gente. Assim como em O Senhor dos Anéis, aqui ele vai fazer uma referência do rei Theoden. Para quem assistiu O Senhor dos Anéis, é muito interessante. E aí o Taylor Marshall ele vai citar aqui. Assim como em Senhor dos Anéis, Tolkien representou o moribundo Théoden, rei de Rohan, sob influência maligna do Grima Língua de Cobra e Saruman. Do mesmo modo, o moribundo Pio XII estava verdadeiramente sob o feitiço desses três falsos amigos: Borgnine, o liturgista, Montini, o secretário, e Bea, o confessor. Mas notícias. É um mal convidado. Como o rei Théoden, seu socorro viria não de Gandalf, mas de Gandalf. Porque o Gandalf ele vai lutar com o mal, né? Para quem aqui não assistiu O Senhor dos Anéis, olha o spoiler. Mas eu aconselho eu assistir. O Senhor dos Anéis, ele é uma trilogia que nitidamente a gente vê o bem e o mal. Né? Nitidamente você sabe que o mal ele domina. E no caso do rei lá, o Théoden de Rohan, o que estava acontecendo? O mal estava sugando ele, minando ele. Ele estava um velho, branco, caquético, envelhecido. Ele mal conseguia falar. Ele não falava. Quem falava era o Grima Língua de Cobra. E ele chegava lá e falava, meu rei, assim, assim, assim. Porque quando chegou a comitiva lá do Senhor dos Anéis, né? E aí o Frodo, mais o amigo dele, né, o protetor, tinham se separado porque eles acharam melhor se separar para ele poder conseguir alcançar a montanha lá para destruir o anel. E aí o pessoal da comitiva lá, né, vai para Rohan e lá depara com esse rei. E isso a gente vê com algumas pessoas, que o mal ele vai sugando tanta pessoa, né, a inveja. Gente, olha, não vamos longe não, olha pro presidente da república, o tanto que aquele homem tá feio, ele tá parecendo o Théoden, minado, ele não consegue nem falar direito, caquético, e as pessoas que vão escrevendo as coisas pra ele vai falando, e aí o mal ele domina, ele te mina, ele te destrói, até te levar para as profundezas. Então, assim, ele compara realmente o que aconteceu com o Pio XII. Ele foi minado, ele foi rodeado, ele não conseguia ter forças para combater aquilo ali. Inclusive, eu super recomendo, o professor Orlando Fedeli, foi o padre que me indicou. Orlando Fedeli, em um dos seus vídeos que ele fala a respeito, justamente a respeito do Vaticano II, né? Ele fala que é bom a gente evitar até tomar um caldo de cana e comer um pastel lá no Vaticano. Você corre risco de ser envenenado. E a gente tem na história, no decorrer da história, de vários papas que foram mortos por tentar combater a verdade. Vários no decorrer da história. Vários. E quando eles assumem que eles descobrem a verdade, aí eles vão... E o professor Orlando Fedeli, ele fala, gente, não comam nem um pastel e nem tomem caldo de cana dentro do Vaticano. Você corre o risco de não sair de lá. Então, assim... Obrigada por estarem comigo até agora, né, nesse momento. Eu vou deixar para novos comentários, né, continuar. Nós vamos ler agora
o capítulo número 14, o Misterioso Conclave de 1958. Muito interessante, que inclusive eu já até comentei no início, que eu pesquisei a respeito desse conclave, né, e aí teve toda aquela confusão lá do cardeal Siri, né, e que realmente foi o cardeal Siri que tinha sido eleito, mas no fritar dos ovos parece que eles fizeram um conchavo lá dentro e acabou, entendeu? Não saindo ele, mas nós vamos ler aqui no próximo capítulo, né? Não vou adiantar aqui. E espero vocês no próximo encontro, né? E despeço invocando a Santíssima Trindade. E vamos pedir a ajuda de Nossa Senhora Virgem Maria para que ela nos conceda sabedoria e discernimento, né? Tudo que está por vir nessa confusão que realmente já está para se alastrar. Já está ficando uma coisa muito confusa. Porque você, a missa celebrada numa paróquia deveria ser igualzinha à missa celebrada numa outra paróquia. Mas não é isso que nós vemos hoje, né? Então, assim, inclusive, né, até no próprio credo, a questão de nós, né, creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana, morreu aí. Eles tiraram o unitrina. Não sei se vocês sabem disso, né? Porque nós rezamos o credo, né? Então tem a última parte. Creio na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Na comunhão dos santos. A unitrina tirou. Porque não está mais em unidade. O que é a unidade? A unidade é você ir numa missa, numa paróquia, e você vai na outra e não mudou nada. Não tem mais isso. Você vai numa, tem pandeiro. Aí você vai na outra, tem órgão. Ainda tem a missa ainda é piedosa. Aí você vai na outra, você tá parecendo que entrou numa igreja de culto protestante. O povo levanta a mão e cai, e diz que recebeu o Espírito Santo, e é o lererê, e aí na hora da Eucaristia, da transubstanciação, pasmem. Eles ainda cantam música protestante. Ainda cantam música protestante na hora da transubstanciação. Então, assim, eles tiraram essa questão de nós rezarmos, né? Na unidade, né? Porque não tem mais. Então, assim, já está muito confuso. E a confusão ainda vai muito além ainda. Então, nós precisamos rezar pela igreja, pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos conceda sabedoria e discernimento e não desanimar. Nós não podemos agora abandonar a barca. Continuemos sendo católicos. Eu falo que abandonar a barca é continuar sendo católico. A gente jamais pode, entendeu, chutar o pé no balde. Nesse momento, agora não. Então, obrigada por estar aqui comigo até o momento. Te vejo no próximo encontro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa, quase 50 minutos aqui, gente, com vocês. Que bom. Se vocês ouvirem, agradeço. E peço que curta e compartilhe novamente, tá? Vejo vocês no próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.